Olá, olá, olá. Olá a todos. Aqui é o Aglado de novo. E hoje a gente vai fazer um vlogzinho bem curtinho sobre o porquê que você se sente tão travado em relação aos idiomas. Então lá vai você que está estudando inglês já faz, sei lá, 3 meses. Daí você estuda, revisa, faz exercício, assiste vídeo e sente que não consegue sair do lugar. Daí, muito bem. Por que isso daí acontece? É simples, é porque aprender qualquer idioma é muito difícil. Você não vai querer ouvir isso, só que na maioria das vezes as pessoas demoram uns 5 anos mais ou menos para aprender um idioma, sabe? Elas só vão aprender em menos tempo quando elas já estão com um idioma que é muito próximo do delas, como o espanhol, ou quando ela já tem algum outro idioma prévio. Então, digamos assim, quando você já sabe dar um soco no karatê, daí fica mais fácil dar um soco no kung fu. Não é o mesmo soco, mas é mais fácil fazer isso. É basicamente essa daí a lógica. Daí tudo bem. Por que que é uma coisa assim tão desencorajadora, apesar de eu não estar querendo desencorajar ninguém? É porque, digamos assim, digamos que em porcentagem, o inglês, por exemplo, ele está em 100%. Daí é dividido em três partes de 33% cada uma, mais ou menos. Daí você tem a primeira parte que é a de iniciante, a segunda que é intermediário, a terceira que é avançado. Daí você começou a estudar. Você não vai ganhar 10% em um dia, você vai ganhar 1% em uma semana, mais ou menos. E eu digo isso daí com uma certa convicção, porque a maioria das pessoas só estuda só 1 ou 2 dias na semana, e quando estudam fora da classe de aula, estudam só assistindo série ou coisa do tipo. Não estudam com nada sério, não estudam nenhuma leitura séria, nenhuma conversação, então fica muito nessa daí. Então você acaba tendo eh, você acaba tendo uma porcentagem de só 1% por semana. E mesmo que você estude por 10 semanas, isso daí só vai dar só 10%, e 10% não é 34%. Daí você estuda mais 10 semanas, daí dá 20%, ainda não é 34%. Então você estuda, estuda, estuda e sente que não sai do lugar. Daí é por causa disso que você se sente tão estagnado. Você está estagnado de verdade? Não, de fato não. É só uma questão de que a lógica da coisa é assim. A lógica da coisa é, você vai estudar, 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 não vai, vai sentir que não sai do lugar, sendo que está saindo do lugar, e aí quando você sentir que sai do lugar, você vai querer ir logo para a próxima fase logo de uma vez e também não vai acontecer. Você vai chegar logo no intermediário, vai querer o avançado, e aí vai demorar muito mais tempo. Sendo que você tem que ter um mínimo de bom senso, porque, por exemplo, eu estou aprendendo japonês e apesar de eu já ser fluente em inglês, eu ter o espanhol intermediário e blá 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 blá, eu não estou querendo saber japonês em um ano como a maioria das pessoas dizem ser possível, porque isso daí eu já conversei com várias outras pessoas que são nativas do Japão, e aí o pessoal fala: não, é impossível você aprender japonês em um ano. O que você pode aprender em um ano é o, é o japonês N5. Se você estudar muito, muito mesmo, o N4 também, só que aí fica por aí. Então, o que eu quero no momento é aprender o japonês até o nível N4.
Porque isso sim é uma ideia de uma pessoa com um bom senso. Agora, eu não estou querendo o N1 como uma pessoa completamente louca iria querer, entende? Então, tudo bem. Você tem aí essa sensação de estar preso, você tem aí esse progresso invisível. Daí você também tem as habilidades que são diferentes umas das outras. Porque muitas vezes você consegue ouvir, mas não consegue falar, você consegue ler, mas não consegue. Não, eu acho difícil você ler, mas não conseguir escrever. Você consegue escrever, mas não consegue ler direito. É, por que isso daí acontece? Porque você não pratica muito bem essas coisas, você não pratica direito a fala. E esse daí é o caso da maioria das pessoas. A maioria das pessoas não tem um bom professor de conversação. E mesmo quando tem, ainda assim é muito difícil você dizer o que você está pensando em uma outra língua. Então, nesse caso, é, você simplesmente tem que colocar mais tempo em, em coisas que nas coisas das quais você está sentindo que você está para trás. Então, nesse caso, você deveria colocar mais tempo na fala, por exemplo. Porque assim, desse jeito, você não vai ficar travando o tempo todo quando estiver falando. Então, você também vai ter o seu platô, que muitas vezes você vai chegar no 60%. Daí você quer chegar no 67 para chegar logo no avançado. Daí você estuda, estuda, estuda e com o esforço de chegar de uns 20%, você ainda não consegue. Por quê? Porque você chegou no seu platô, sabe? Você chegou naquele nível em que você já não consegue mais eh, evoluir com a mesma com o mesmo tanto de experiência de antes. Você só consegue evoluir com muito mais experiência do que antes. Isso daí é algo muito frustrante, só que também não tem lá muito o que se fazer. Então, tudo bem. Daí você tem aí o seu platô também, mas outro motivo de você não estar conseguindo ir para frente é você não usar o idioma como eu estava falando. Porque você usar o idioma só na classe de aula e só para você conseguir assistir uma sériezinha na Netflix, isso daí não é o bastante para você treinar o seu idioma. E nesse caso, a falta do treino, ela deixa você para trás, ela faz com que você se sinta travado. Daí você também tem a busca da perfeição, que você sempre se compara com as outras pessoas, então você acha que nunca tá bom, nunca tá certo, as coisas elas sempre têm que melhorar e tipo, não é assim, sabe? Eu sou uma pessoa de plena convicção de que o nível C1 não é lá grandes coisas. Ou quer dizer, o nível. Bom, o C1 também. Desde que você consiga se comunicar, já tá bom bastante. Só que eu acho que o C1 ele é necessário porque você usa ele para coisas próprias, como para leitura, como até mesmo para um diálogo interno, entende? Para você entender as coisas você mesmo melhor em um certo contexto, em certas piadas, em certos seriados, acaba sendo mais vantajoso você ter o C1 do que você ter o B2, por exemplo, mas ter todo o tempo que você gastou com o B2 virando C1 usado de outra coisa. Então, é basicamente isso daí. Por hoje é só. Até mais. Até logo. Até mais ver. Tchau, tchau.